E se a gente pedir uma pizza, hein, gente? Ô, eu topo, hein? Bora? Acho uma boa. Acho que pedir 2 é melhor. Hoje, isso parece uma situação completamente normal, né? É só alguém fazer o pedido da pizza, todo mundo faz o Pix e em menos de 1 minuto o pagamento está resolvido, certo? Mas você consegue lembrar como é que era fazer essa vaquinha aqui antes do Pix? Olha, eu acho que a pizza chegou, hein? Você tem Chegou? dinheiro aí? Cara, deve ter uns 20 reais aqui só. Pode ser cartão? Não, Se mas... aceitar VR, eu consigo fazer. Eu posso ir no caixa eletrônico também. Não, mas você vai perder o jogo, cara. Eu sei posso o que a fazer gente um faz doc? É que o DOC vai cair só na segunda-feira. E um TED? É a mesma Também coisa, se cai na também, segunda, só segunda. final de semana não funciona direito. Não, eu não sei o que a gente faz. O que a gente faz então? Não, eu vou lá desenrolar. Vai lá, vai lá. Tá. Parece exagero, mas não é. Durante décadas, transferir dinheiro no Brasil significava enfrentar horários bancários, taxas, burocracia e uma boa dose de sofrimento coletivo. E foi justamente para resolver situações como essa que surgiu uma das tecnologias mais revolucionárias da história recente do país. Uma tecnologia criada por especialistas do Banco Central que mudou a forma como os brasileiros compram, vendem, dividem contas e movimentam dinheiro no dia a dia. Eu sou a Vivian Mesquita e esse é o Agora Faz Sentido. Não esquece de seguir a gente e deixar seu like. Vamos nessa! Quem tem mais de 25 anos vai lembrar. Você fazia uma transferência numa sexta-feira à noite e o dinheiro simplesmente desaparecia. Só reaparecia na segunda-feira. Se fosse feriado, aí ó, boa sorte para você. Além disso, existiam as taxas, TED, DOC, horário bancário, compensação. Uma burocracia tão grande que parecia que o dinheiro estava fazendo escala lá em Guarulhos antes de chegar ao destino. E isso não acontecia porque a tecnologia era impossível. Acontecia porque o sistema financeiro brasileiro ainda funcionava com estruturas bem antigas. E foi aí que o Banco Central decidiu criar algo novo. O Pix começa a funcionar hoje. A partir de agora, os brasileiros terão uma forma inovadora e revolucionária para transferir recursos e realizar compras de forma simples, prática e muito rápida. O Pix foi lançado oficialmente em novembro de 2020, durante o governo Bolsonaro. Mas a sua construção aconteceu bem antes. Em 2018, técnicos do Banco Central começaram a estudar formas de modernizar os pagamentos no Brasil. E a ideia era simples: fazer o dinheiro circular de forma instantânea, sem intermediários, sem burocracia, sem horário comercial. O resultado foi o Pix, uma infraestrutura pública criada pelo Banco Central para conectar todos os bancos e instituições financeiras do país. E aqui tem um detalhe importante. O Pix não é um aplicativo, não é um banco, não é uma empresa. Ele funciona como uma espécie de estrada. Os bancos usam essa estrada para transferir o dinheiro. Por que o Pix deu tão certo? Porque ele resolveu problemas reais. Você está num restaurante, terminou de comer, pede a conta, escaneia um QR Code. Pronto, pagamento concluído. Em segundos, sem máquina, sem cartão, sem taxa para pessoa física, sem esperar compensação bancária. E mais, o Pix funciona de madrugada, finais de semana, em feriados, durante o Réveillon, Carnaval, durante a Copa do Mundo, quando o gerente do banco está dormindo, ou seja, a qualquer hora. E isso ajudou a popularizar o sistema de forma gigantesca. Hoje ele é usado pela enorme maioria dos brasileiros adultos. Agora entra a polêmica. Recentemente, Eduardo Bolsonaro afirmou que os Estados Unidos possuem um sistema parecido chamado Zelle e sugeriu que ele poderia servir de referência numa negociação envolvendo o Pix para agradar, claro, os Estados Unidos de Donald Trump. E esse foi o pedido que nós fizemos. Os Estados Unidos têm mecanismos muito semelhantes ao Pix, como, por exemplo, o Zelle, que é o Pix dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Então dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. Dá para você sentar, dá para negociar. Mas será que os dois são equivalentes? A resposta é muito curta. Não. O Zelle é uma rede privada criada em 2017 por bancos americanos, grandes bancos. Entre seus controladores estão o Bank of America, o JP Morgan e o Wells Fargo. Já o Pix é uma infraestrutura pública operada pelo Banco Central brasileiro. Parece uma diferença pequena, mas muda tudo. Vamos comparar? Quem controla? Pix, Banco Central. Zelle, consórcio de bancos privados. Quem pode participar? Pix, praticamente qualquer instituição financeira autorizada. Zelle, depende dos bancos que aderirem à rede. Funciona em qualquer banco? Pix, praticamente sim. Zelle, não necessariamente. Recursos. Pix, transferência, pagamento, QR Code, cobrança, Pix automático, Pix por aproximação.
Zelle, muito mais focado em transferências entre pessoas. Ou seja, eles têm a mesma ideia básica, que é mandar dinheiro rapidamente. Mas o Pix virou uma infraestrutura nacional. O Zelle continua sendo uma ferramenta privada dos bancos. Por que o Pix incomoda? Agora a gente chega na parte interessante. O Pix não é apenas uma tecnologia. Ele mudou o mercado. Antes, praticamente toda a transação eletrônica dependia de cartões, maquininhas e intermediários. Com o Pix, milhões de pagamentos passaram a acontecer assim, diretamente, entre contas, sem várias camadas de cobrança, sem alguns dos custos tradicionais. E isso aumentou a concorrência dentro do sistema financeiro brasileiro. As bandeiras de cartão de crédito perderam muito dinheiro. E é justamente por isso que o Pix passou a aparecer em debates econômicos internacionais. Ah, então o Pix é perfeito? Claro que não, gente. Golpes existem, fraudes existem, problemas existem. Nenhuma tecnologia financeira é perfeita. Quando se compara alcance, integração nacional, universalidade e facilidade de usos, especialistas frequentemente apontam o Pix como uma das implementações de pagamento instantâneo mais abrangentes do mundo. Aí, depois que o Pix virou um sucesso, políticos de vários lados tentaram reivindicar a paternidade da ideia. Vamos falar sobre o Pix? Nós criamos em 2020. Olha, você também estabeleceu o Pix no Brasil? Eu digo ótimo. O Pix não foi criado por um presidente, nem por um ministro, nem por um partido. Foi um projeto desenvolvido por técnicos do Banco Central ao longo de vários anos. Tanto que existe uma cena bastante reveladora. Vocês vão lembrar, em 2020, pouco antes do lançamento do Pix, Jair Bolsonaro estava conversando ali com os apoiadores no cercadinho do Alvorada, quando foi questionado sobre o Pix. E a reação dele foi a de quem ainda nem sabia exatamente do que se tratava. Lembram disso? Parabéns pelo Pix, hein, presidente. Novo sistema do Banco Central que vai ajudar a população aí com pagamentos. Tem uma, eu não vi, tem uma do terceira semana que vai praticamente desargumentar tudo sobre aviação civil aí, carteira de habilitação para piloto. Esse é do Banco Central para pagamentos. 24 horas, 7 dias por semana, que agora não precisa de toque nem teste. Aí, André. Eu não tomei conhecimento. Vou conversar hoje semana com o Roberto Campos. Saiu, gorda? Beleza, André? O momento viralizou, porque mostrava justamente o contrário da narrativa que surgiria depois, a de que o Pix seria uma criação pessoal do presidente. Agora, olha só que interessante, gente. Primeiro, o Pix foi apresentado como uma conquista histórica associada ao governo Bolsonaro. Depois, virou argumento eleitoral. Depois, virou símbolo de modernização e agora aparece no centro de uma discussão envolvendo os Estados Unidos e o sistema americano Zelle. O Pix percorreu um caminho curioso. Começou como um projeto técnico, virou um sucesso popular e acabou transformado em bandeira política. Ué, se o Pix era motivo de orgulho nacional, se era apresentado como uma conquista histórica, por que ele passou a ser tratado como moeda de troca numa negociação internacional? Isso nem Eduardo Bolsonaro soube explicar. Então, da próxima vez que alguém disser que o Pix é de um político ou que ele deveria ser trocado por outro sistema, faça um teste simples. Chame seus amigos para assistir agora a Copa do Mundo e peça uma pizza. E tente dividir a conta como era feito em 2019. Se depois dessa experiência alguém ainda achar que o Pix não faz diferença, aí eu realmente não sei como ajudar, gente. Agora faz sentido? Eu sou a Vivian Mesquita. Curta, comente e sugira algum tema. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.